Salve, salve, torcedor Alviverde. A gente vem trazendo um corte bem legal com muita informação do nosso Verdão, de toda essa preparação do Palmeiras para essa grande estreia de domingo, diretamente lá dos Estados Unidos. Então, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo aí. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Vamos falar agora do Mundial de Clubes. Tá chegando a hora da estreia do Palmeiras e o Abel tem o time, o elenco todo à disposição. Ele vai poder escolher quem ele quiser para pôr em campo. Primeiro dia aqui em Greensboro, na Carolina do Norte, com a delegação Alviverde completa, os 6 atletas que estiveram com as suas seleções nesta data FIFA estão aqui nos Estados Unidos e participaram da atividade desta manhã. Todos estiveram no gramado, mas 3 jogadores, Gustavo Gomes, Richard Rios e Benedetti, que estava com a seleção brasileira sub-20, não participaram da atividade com bola. Eles fizeram só um aquecimento e depois foram para a parte interna aqui da Universidade da Carolina do Norte. O Gomes e o Rios são os atletas entre os da delegação que chegaram nesta quinta-feira de madrugada, que tiveram uma minutagem maior nesta data FIFA e por isso o desgaste deles realmente também é maior. Durante a parte do treino que a imprensa pôde observar, deu para notar algumas das coisas que o técnico Abel Ferreira está pensando para o duelo contra o Porto. Entre elas, uma saída de 3 jogadores, com Giai, Naves fazendo as vezes do Gustavo Gomes e Murilo. Além disso, o Paulinho foi o único atleta que apareceu com um colete diferente, com uma outra cor, funcionando como um coringa na atividade. Ele, durante o treino, sofreu uma trombada do Mike. Num primeiro momento, pareceu preocupar, porque ele mancou um pouco, acabou se agachando ali, mas rapidamente ele se recuperou. Foi coisa do treino mesmo ali, de contato direto realmente. O massagista não precisou ser acionado e o Paulinho está sim bem fisicamente, apesar de, como a gente já trouxe por aqui, ter um tempo de recuperação maior em comparação a outros atletas. O primeiro adversário do Palmeiras nesta Copa do Mundo de Clubes vai ser o Porto e recentemente o Stalk, o meia da equipe portuguesa, disse que o time mais difícil do grupo A é o Al-Ahly, justamente por ele não conhecer tanto o futebol egípcio. O Piquerez, depois das atividades desta quinta-feira, repercutiu a fala. Se você não conhece, não pode falar, né? Como ele falou que não conhece o Al-Ahly, fala que é o time mais forte. Eu acho que o grupo vai ser o grupo muito competitivo. Todos os times são grandes times. O Al-Ahly é o maior do Egito. Porto é um grande time da Portugal e o Inter de Miami tem umas figuras muito grandes a nível mundial, então eu acho que nós temos que fazer jogo a jogo, nosso primeiro jogo contra Porto, e vamos ir lá para começar com o pé direito, como falei, e ganhar os 3 pontos. O Palmeiras vai estrear contra o Porto e o Piquerez e todos os atletas estão ansiosos por esse primeiro jogo da competição. Dá nervosismo porque é um grande time lá de Portugal e é nossa estreia, então todo mundo está com muita ansiedade, mas na hora do jogo isso tem que sumir. Temos que estar tranquilos para poder fazer nosso melhor e ganhar o partido. O Palmeiras vai fazer mais um treino nesta sexta-feira e um último no sábado, que é justamente quando o time viaja para Nova Jersey. Em Nova Jersey, o técnico Abel Ferreira vai ceder entrevista coletiva, vai haver também reconhecimento do gramado e a bola vai rolar no domingo no estádio MetLife contra o Porto. Vamos com a tela do grupo do Palmeiras agora, também neste Mundial de Clubes. Os compromissos aí do Palmeiras: estreia contra o Porto, depois tem o Al-Ahly e Inter Miami para fechar esta primeira fase. Francisco De Laurentiis chegando aqui ao nosso Sport Center com as notícias do Palmeiras. Fala, Chico, seja bem-vindo, um beijo para você. Oi, Glaucia, querida, prazerzão falar com você, um abração pro Breiler, pro Donk, grandes amigos. Nós estamos aqui na Downtown Greensboro. E por que nós estamos em Downtown Greensboro, exatamente na frente dessa estátua? Quem é essa pessoa que está nessa estátua? Esse é o Nathaniel Greene, um general importante da Guerra de Independência aqui dos Estados Unidos. Lutou uma batalha muito importante contra as tropas da Inglaterra e a cidade de Greensboro é uma homenagem a ele. Não tem nada de green, de verde, ou do Verdão, do Palmeiras. É em homenagem a esse cara da estátua aqui atrás. Mas por que nós estamos aqui e não na Universidade da Carolina do Norte, onde o Palmeiras
Palmeiras está treinando? Porque o treinamento desta tarde foi fechado em sua totalidade pela comissão técnica. Hoje cedo, no treino da manhã, nós estivemos lá, eles deram uma lambuja, disseram que iam liberar 15, no final das contas a gente acabou ficando lá por 45 minutos. Foi bem legal para observar vários trabalhos do Abel e da comissão dele, trabalhos de posse de bola, de contra-ataque, de finalização, deu para ver bastante coisa legal. Como os treinos do Palmeiras são sempre fechados, está sendo meio que uma oportunidade única, assim, né, da gente acompanhar o Abel e os seus auxiliares trabalhando. Agora o Palmeiras está treinando com o grupo completo aqui, porque chegou todo mundo, né, quem estava com as suas seleções chegou na madrugada dessa quinta-feira, teve um certo atraso, porque eles eram esperados às 9 horas da noite aqui, acabaram chegando à meia-noite, bem cansados, com aquela cara de quem veio dormindo batendo a cabeça no avião, sabe? Mas não teve moleza não, já foram para o treino hoje cedo, a maioria deles, os que jogaram menos, né, pelas seleções, como o Estevão, o Piquerez, o Facundo Torres, já foram para o treinamento, treinaram forte, debaixo de um sol escaldante aqui, um sol bem forte aqui em Greensboro, enquanto outros como o Gustavo Gomes, o Richard Rios, que jogaram 90 minutos pelas seleções deles, eles tiveram uma folguinha assim, só correram em volta do campo e depois fizeram ali trabalhos regenerativos no ginásio. Depois do treino da manhã, quem conversou com a gente foi o Piquerez, né, um desses que chegou no grupo dos atrasados, digamos assim, chegaram ontem no avião da presidente Leila Pereira, e ele deu uma entrevista bem legal ali. Eu estava ouvindo vocês discutindo como o Botafogo está encarando essa estreia contra o adversário teoricamente mais fácil, né, do grupo. Do grupo do Palmeiras é justamente o contrário. O Palmeiras começa o Mundial de Clubes contra o adversário que, né, todos calculam que vai disputar a liderança do grupo com ele, que é o Porto. Então o Piquerez falou bastante de como eles estão projetando no elenco esse confronto contra o Porto, e ele falou uma coisa bem interessante, assim, quem acha que o Abel está começando a preparar o jogo contra o Porto agora, está muito enganado. Segundo o Piquerez, o Abel já está preparando esse jogo faz tempo, desde que os jogadores ainda estavam no Brasil. Vamos ver o que o Piquerez falou. Nada, eu tenho muitos companheiros na seleção que jogam no primeiro nível de europeus. Então, nada, o que eu falo o que falamos dentro do elenco é que a nível de competência, tudo estamos num nível muito alto, estamos no nível de competir contra eles. É tudo mental, né? Que a Abel sempre fala para nós. A gente tem que chegar bem, tem que chegar leve de cabeça, que é o mais importante, que depois o futebol aparece e competir para todo mundo de igual a igual. Sabemos que o Porto é um time que ataca muito bem. Eu acho que suas principais figuras estão no ataque, mas é um time complexo e a Abel já tem estudado ele faz tempo, ainda mais sendo de Portugal, daí de lá. Ele conhece muito bem o Porto e a gente já está preparando esse jogo faz tempo lá, desde o Brasil. Então esperemos que dê tudo certo e podamos sair vitoriosos. O Piquerez também disse, né, ele esteve presente em todo esse ciclo vitorioso dos últimos anos. Ele relembrou o jogo contra o Chelsea, né, no Mundial de 2021, que foi disputado, na verdade, em 2022, e falou, nós competimos de igual para igual com o Chelsea, perdemos na prorrogação, então a gente crê que consegue, né, competir contra os europeus. Vamos ver o que vai acontecer nessa estreia agora no domingo, né, às 19 horas, lá em Nova York, no MetLife Stadium, casa do New York Giants, New York Jets, um estádio gigantesco que certamente vai ter um público bem legal para acompanhar Palmeiras e Porto. Enquanto isso, o Palmeiras ainda vai treinar aqui em Greensboro na sexta-feira, também em 2 períodos, para fechar a preparação, e ainda faz um último treinamento na manhã do sábado. Depois disso embarca para Nova York, e aí lá em Nova York tem todo aquele protocolo da FIFA, entrevistas com os jogadores, entrevista coletiva do Abel, né, prevendo o jogo, assim como também dos jogadores do Porto e do Martim Anselmi, técnico do Porto. As horas estão passando, está chegando a hora da estreia, a tão esperada estreia, Palmeiras e Porto no Mundial de Clubes. A gente segue aqui em Greensboro acompanhando esses últimos treinamentos do Palmeiras e trazendo todas as informações para o fã de esporte. Boa, Chico. Um beijo, amigo. Obrigada. Boa sequência de trabalho por aí também, acompanhando o Palmeiras. Não sei se a gente pode dizer que é um grupo mais acessível, esse do Palmeiras. E se a gente for pegar o europeu, que é o Porto, vive uma fase muito complicada, não só esportivamente, mas de reestruturação enquanto clube também. Então, venha talvez mais em baixa para esse Mundial, o Porto, né? Se ajustando ainda em questão administrativa, até também de elenco, né? Então, acho que vem um pouco mais em baixa. E aí, acho que torna talvez algo um pouco melhor para o Palmeiras, Donk.
Eu concordo, Glaucio. Talvez pensando na possibilidade de um brasileiro ser líder, o Palmeiras é o que mais tem possibilidade. De todos os enfrentamentos brasileiros contra algum europeu, esse para mim é o mais equilibrado, com alguma folga. O problema é que o grupo, os outros times dos outros continentes, talvez a combinação ou Al-Ahly acho um tanto quanto complicado, até pelo histórico desse time mundial, no continente africano. É o Al-Ahly Egito. Do Egito, né? A gente até discutia aqui, porque tem também o da Arábia Saudita, que o Palmeiras já enfrentou em mundiais, inclusive. Exatamente, até perdeu uma das disputas, ganhou outra, mas perdeu uma disputa de terceiro lugar nos pênaltis contra o Al-Ahly, que é um time assim, com muita tradição no futebol africano e uma frequente presença, né, nos mundiais de clube. Então acho que o Palmeiras tem e eu digo mais o Al-Ahly do que o próprio Inter Miami, para ser sincero, em relação à dificuldade no grupo. A composição pode não ser tão boa nesse sentido, mas com o europeu eu vejo condições do Palmeiras muito pelo que você pontuou. O Porto não vem de uma boa temporada, vendeu alguns jogadores importantes nos últimos anos, teve troca de administração, né? O Pinto da Costa, presidente, por mais de 40 anos, saiu, chegou André Vilas-Boas, está fazendo um equilíbrio financeiro e por isso que o elenco não é tão forte quanto se era nos últimos anos, mas ainda assim acho que é um time que merece muito respeito. Você está falando de Diogo Costa, por exemplo, goleiro de seleção portuguesa, o Mora, que surge como um garoto extremamente promissor, você tem outros atletas, o Samu, atacante espanhol, até de seleção espanhola. Acho que você tem um time muito competitivo, não é que o Porto é um azarão contra o Palmeiras, mas é um enfrentamento que, se o Palmeiras vesse esse jogo, para mim não seria surpresa alguma. Vejo o Palmeiras com boas possibilidades de ser líder muito por conta disso, embora o grupo, como eu falei, dos outros integrantes, não vai ser vida fácil, não tem jogo fácil ali, principalmente com o Porto e depois com o Al-Ahly. Breler, deixa eu só pedir pro pessoal trazer pra gente os números do Abel Ferreira enfrentando o Porto. Nunca venceu, é isso, minha gente? Olha ali, ó. No Campeonato Português de 17-18 com o Braga, vitória do Porto 1-0, depois vitória do Porto 3-1. No Português de 18-19, vitória do Porto 1-0. Taça de Portugal 18-19, deu Porto 3-0. Português 18-19, deu Porto 3-2 contra o Braga. E na Taça de Portugal 18-19, 1-1 Braga-Porto. 4 gols marcados, 12 gols sofridos, não venceu nenhuma, só empatou uma e perdeu 5 na disputa Abel Ferreira contra o Porto. Não teve sorte porque ali havia uma diferença grande. Sim. Porque em Portugal a gente tem Benfica e Porto, os principais times, com o Sporting brigando sempre ali por esse posto da terceira força. E o Braga depende da temporada. Se colocando aí nesse meio em alguns momentos. Mas no top 3, o Braga nunca esteve. Sim. Então, por mais que fosse um time competitivo, o Abel não tinha, por exemplo, o elenco que tem hoje no Palmeiras. Hoje eu vejo Porto e Palmeiras como equivalentes. Muito equilibrado ali o duelo. O Porto tem um técnico muito competente também, Martino Anselmi, foi campeão da Sul-Americana treinando o Del Valle, um técnico promissor, renovou jovem. O contrato agora também. Exato, então o Porto também aposta nisso, né, nesse frescor, nessa juventude do técnico argentino. E do lado do Abel, é isso que o Palmeiras oferece para ele. A possibilidade de brigar de igual para igual contra um time português que, na época em que ele treinava em Portugal, seria impossível. Então, realmente, o Palmeiras foi um salto na carreira do Abel e até por esse trabalho longevo que ele tem. O Abel, nessa temporada, tem o seu melhor elenco, desde que chegou ao Palmeiras, tem jogadores muito bons, tem a despedida do Estevão, mas a possibilidade real de passar em primeiro lugar. É claro que não vai ser fácil. Eu vejo esse grupo do Palmeiras se o europeu é o mais acessível, o grupo como um todo, para mim, é o mais equilibrado, porque a distância entre os adversários é muito curta. Então, Palmeiras e Porto equivalentes. O Al-Ahly é um adversário muito respeitável. Muita gente, por ser um clube africano, se perder é vexame. Longe disso. Maior campeão do continente, é um time com muita casca internacional. E o Inter Miami, por mais que esteja ali num patamar abaixo, né, não é favorito no grupo, longe disso, mas tem Messi e Suárez, que são nomes que dizem por si só e nomes que os caras podem resolver o jogo na parte individual. Então, por tudo isso, o Palmeiras pegou um grupo também equilibrado que vai exigir muita concentração, um nível muito alto de desempenho para que consiga passar e passar bem. Mas o Abel tem a consciência disso.
Se lá em Portugal, com o Braga, ele não conseguia competir com o Porto, hoje ele tem condições muito parecidas para não só competir, mas vencer. Antes da gente seguir com o Flamengo, esse Inter Miami fica muito por conta disso, de Suárez e Messi, e é óbvio que isso chama muita atenção, mas ali no competitivo, dá para colocar também o Palmeiras num outro nível, Donk? Eu estou muito curioso para ver esse jogo, Glaucia, até acompanhando jogos do Inter Miami, como por exemplo na CONCACAF Champions Cup. Em questão de nível de intensidade, ele foi muito superado, por exemplo, pelo Vancouver Whitecaps, que acabou eliminando de forma, assim, inquestionável. É um time que, tecnicamente, você tem muita qualidade. Jordi Alba, Busquets, Suárez, Messi, mas, assim, a rotação, a intensidade de jogo, eu estou muito curioso, porque é justamente esse aspecto que chama a atenção do time do Abel Ferreira. Eu vejo, coletivamente, o Palmeiras um time muito mais consistente do que o Inter Miami, apesar do Inter Miami ter jogadores desse nível. Aqui, quando você vê Suárez e Messi do outro lado, você olha isso outro tipo de olhar. Exato. Então, a minha dúvida não é nem na qualidade técnica, porque aí eu acho que o Inter Miami destoa, né, em relação aos demais jogadores que você possa ter. Mas na questão coletiva de intensidade do jogo, eu imagino que o Palmeiras é um time que vai conseguir se impor diante do Inter Miami. Bom, rapaziada, esse foi o corte que a gente trouxe para vocês, fazendo um resumo da quinta-feira do nosso Verdão. Para quem não acompanhou, a gente veio trazendo aí no canal, mas aqui é um resumo do dia mesmo, falando muito dos treinamentos, O segundo treinamento não foi aberto para a imprensa, mas o primeiro sim, 40 minutos aí de treino aberto. A imprensa vendo muita coisa, tirando muitas conclusões, que o Abel já monta, assim, o esboço do time titular. Então a gente acredita muito que ele vai entrar com o Felipe Anderson, Piquerez, e o esboço do time praticamente é o mesmo. O que muda mais no que a gente vem entendendo é que ele trabalhou muito bola parada. E o atacante que é melhor em bola parada, tem mais altura e estatura, é o Flaco Lopes. Então, existe uma grande possibilidade contra o Porto, que é a estreia, o Flaco Lopes entrar como titular, sim. Então, o Vitor Roque, a princípio, na expectativa de toda a mídia aí, deve perder a vaga na estreia de titular para o Flaco Lopes, sabendo que foi muito abordado essa situação da bola parada, porque é uma deficiência do Porto. Então, sendo que o Porto tem uma deficiência em bola parada, o Abel treinou muito bola parada, que a gente já costuma ter qualidade nesse quesito, e a gente acredita que ele deve entrar com o Flaco, até porque a estatura é maior, então facilita muito ali durante o jogo, quem sabe a gente sair na frente com o gol do Flaco, bola parada ou cruzamento também. Então a gente fica aí na expectativa desses treinamentos, né? A princípio é um treinamento só nessa sexta-feira, e a gente tendo mais informações a gente traz para vocês na íntegra. Eu quero saber de você sobre tudo que foi falado aí no vídeo, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias, e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, grande abraço.